Diálogos. Oferecimento. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a educação física e a socialização. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a professora de Educação Física e minha amiga, com grande alegria recebo no programa Diálogos, Aline Silvério. Que alegria, querida. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Junque. É um prazer estar aqui. Você sabe que eu respeito e acompanho seu trabalho, já não é de hoje. E a gente sempre se tromba, né? Mora no mesmo bairro, acaba se trombando por aí. E é muito legal poder estar aqui hoje, trocar essa ideia e falar sobre essa profissão que é a profissão do meu coração, né? Que eu amo demais, educação física, e que eu acho que é uma profissão que atinge, assim, diretamente crianças, adolescentes. Todo mundo fica mais confortável com o professor de educação física, né? É diferente. A única aula que a galera briga pra ir é essa. As outras, desculpa aí os outros professores, mas é um fato, né? Aline, mas falando sobre a educação física e a socialização, como é que você, com tantos anos de carreira, consegue relacionar esses dois conceitos? Junque, eu relaciono para você com um exemplo. Meu sobrinho trocou de escola, foi para uma escola nova e uma escola onde ele não conhecia ninguém. Ninguém foi junto com ele, da sala dele. Então ele começou um caminho novo, agora no Fundamental 2, numa escola do estado. E aí, num dos primeiros dias de aula, eu fui buscar ele na escola. E ele voltou no carro comigo e eu falei, ei, como que foi? Tia, hoje foi demais, porque teve educação física, e aí, como eu já treino, eu já sabia correr, já sabia brincar um pouquinho, todo mundo já me abraçou e quis me colocar no time. Aí eu já conheci todo mundo, fiz amizade com todo mundo, então é um facilitador. E é uma das primeiras coisas que a gente começa a fazer já no nosso desenvolvimento, é isso, é testar os limites, é uma brincadeira. Quando a gente brinca, a gente está praticando atividade física. Então é um pega-pega, um esconde-esconde, uma brincadeirinha, às vezes uma lutinha que rola quando é criança, e tudo isso vai fomentando a socialização. São duas coisas que andam junto. O físico anda junto com essa parte de socialização e é um facilitador. A gente sabe que quem tem um pouquinho mais de facilidade consegue ter mais facilidade também e ainda estar mais, assim, empoderado para chegar nas situações sociais. Então ajuda muito, é uma socialização espontânea. Criança, a gente não precisa de muito. Às vezes você coloca duas crianças num lugar, as crianças nunca se viram, dá 5 minutos eles estão correndo junto. Peguei, sai correndo, acabou, virou uma amizade. E aí você pode esquecer, eles criaram um vínculo social através de uma brincadeira e isso é muito rápido entre as crianças. E infelizmente a gente perde isso com o tempo. Mas as crianças têm isso e é um primeiro start ali para uma socialização. É através disso que as crianças socializam. Tendo aptidão ou não, vai ser um facilitador para a socialização. Quero fazer um recorte nessa construção desse pensamento e pensar na noção do outro. Como é que o esporte, a educação física pode contribuir para essa relação? Para o entendimento de que qualquer modalidade esportiva, mesmo ela sendo individual, você não faz sozinho. Porque se ela é individual, você tem que praticar com alguém, você tem que ter alguém para treinar com você, ou você tem que competir com alguém. Então ela tem uma relação interpessoal e não tem como. Eu não tenho nenhum esporte que eu pratique que eu falo, isso aqui eu faço sozinho, só depende de mim. Não tem. Você depende do outro. O outro é o impulso para você melhorar, o outro é quem vai te ensinar também. E se o esporte for coletivo, mais ainda, porque aí não tem como. Como é que você vai jogar um jogo de futebol, por exemplo, se você não tem 11 em campo? Só o atacante não vai ganhar o jogo, ele depende do goleiro, tá segurando lá, ele depende do zagueiro, ele depende do armador, ele depende de todo mundo. Então, não existe nenhuma modalidade esportiva conhecida que você não necessite do outro, mesmo que seja para ser contra. Então, não tem para onde correr. O esporte, ele traz muito isso da necessidade do outro para você conseguir se desenvolver, e aí ele vai despertando outras coisas. Ele desperta a liderança, a gente vai ter um que vai ser o líder, ele vai despertar um outro sentimento de coletividade, que você vai entender, que você precisa. Muitas vezes vai ter aquela criança que vai, mas você é ruim. Mas, por outro lado, vai ter aquela criança que vai falar, eu preciso ajudar ele a melhorar para o meu time também evoluir. Então, aí você já cria um outro senso de responsabilidade com o outro, de empatia, porque você sabe que você vai precisar daquela pessoa. Então, os dois têm que estar bem para continuar evoluindo como equipe.
E aí, e assim, se você não tem um desafio no esporte individual, se você não tem um adversário que seja igual ou melhor que você estagna. Aline, você traz uma questão muito interessante nessa fala e eu queria que você refletisse sobre ela, né? O esporte traz o conceito do adversário e não do inimigo, né? Exatamente. Existe uma coisa muito diferente entre adversário e inimigo. Eu brinco quando eu tô dando treino para minhas meninas, meus meninos, eu falo, dentro de campo é guerra. No bom sentido, é guerra. Tá todo mundo querendo ganhar. Mas a partir do momento que você saiu das 4 linhas, tá todo mundo dividindo o mesmo sonho. Todo mundo tá na mesma caminhada. Então aí não é mais guerra, aí é amizade, é apoio, é companheirismo. E a mesma coisa quando tá no esporte individual. O outro é que te faz subir. A gente viu nas Olimpíadas, a Simone Biles, diversas vezes ela elogiou a Rebeca. E ela falou que a Rebeca torna ela melhor. Porque ela já é a melhor. Ela não precisaria se esforçar mais. Ela poderia se acomodar. Mas em vez disso, ela entende que a Rebeca tira o melhor dela, porque a Rebeca faz com que ela fale, caramba, ela é muito boa, se eu não correr atrás eu também vou ficar, ela vai ganhar de mim. Então um tira o melhor do outro. E eu acho muito legal, assim, na ginástica isso acontece, no skate isso acontece muito, da galera se apoiar, porque o outro conseguir fazer uma manobra, conseguir fazer uma acrobacia diferente, é uma vitória pra mim também. Poxa, o Junk conseguiu chegar lá, legal, cara. É um sinal que eu posso também. Eu tenho uma menina hoje que foi pro Corinthians. É um exemplo para as outras olharem e falar, cara, é possível. É um sonho possível, em vez de eu torcer contra. Porque o que vai me levar a torcer contra o meu adversário? Não vai me levar a nada. Eu tenho que respeitar o meu adversário dentro do campo. É isso que eu falei, é guerra, mas fora dele, uma tem que ajudar a outra a evoluir. E isso em todos os esportes. No masculino, a gente tem mais dificuldade de entender isso, no futebol masculino. Sim. No futebol masculino existe ainda uma rivalidade diferente. No feminino, as meninas têm outra percepção. Porque elas sabem o quanto é difícil, os preconceitos que elas sofrem, as coisas que acontecem. Então, naturalmente, elas já se posicionam em defesa uma da outra, sabe? Se você criticar a menina do outro time e eu não gostar, eu vou chegar e vou falar. E aconteceu isso esse final de semana. Eu fui numa competição com as meninas e um pai da equipe adversária pegou no pé, tirou um sarro, falou algumas coisas que não eram legal, quebra ela, machuca ela, que não é legal no ambiente esportivo. Eu não ouvi porque eu estava do outro lado. As meninas ouviram, acabou o jogo, todas elas foram até a arquibancada e eu fiquei de longe olhando. Falei, meu Deus, o que essas meninas vão fazer? Aí um pai foi acompanhando, falei, será que vai brigar? Não, o pai parou e ficou só observando as meninas falar, um pai do meu time. Ficou esperando. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, o que aconteceu? Foi o que aconteceu? As meninas subiram aqui na arquibancada, colocaram o dedo na cara do pai e falaram, você tem que respeitar. Você vem pro campo, você tem que ser respeitoso, a gente é criança. Você tem que saber como falar com a gente. Você não pode ficar diminuindo o outro para crescer a sua filha. Você tem que apoiar os dois. Ou você apoia a sua filha e não fala mal do outro lado, ou você fica quieto. E o cara ficou constrangido. Minhas meninas têm 13, 12 anos para tomar uma atitude dessa. Eu fiquei extremamente orgulhosa. Eu falei, é isso. Não é depreciar o outro. É um apoiar o outro para que a modalidade cresça e para que a gente tenha adversários de verdade. Porque o que é legal? Você vai jogar contra alguém que não consegue jogar? Que nunca fez isso na vida? Qual que é a graça? O gostoso é ter a competitividade, é você ter alguém a quem superar. Senão não serve para nada. Aline, deixa eu aprofundar essa questão que você traz. Eu queria colocar uma leitura aqui no sentido de compreender como é que o jogador, ou a pessoa que pratica o esporte, constrói a sua leitura de mundo para além do esporte. Ele busca bases no esporte, mas aprende muitas coisas ali. E como é que ele constrói a sua leitura de mundo a partir do pós-esporte? Eu acho que o esporte é uma base, só que é um entendimento que a gente tem que ter como educador, de que vai muito além. O esporte é uma porta de entrada. E ali é que a gente vai passar valores. Quais são os valores que eles vão aprender ali? Coletividade, empatia, respeito, respeitar o adversário. Eles vão aprender também que eles têm que se esforçar para conquistar o que eles querem, porque senão você vai ficar estagnado. Eles têm que aprender que eles têm disciplina. Se eles não tiverem disciplina, se eles não focarem, eles não vão conseguir chegar. Eles têm que aprender que eles têm que ter um estilo de vida saudável, porque você tem que se alimentar bem. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode ficar indo pra balada. Se você quer de verdade isso, você tem que ter um estilo de vida saudável. Você tem que ter um estilo de vida também agregador.
Porque sozinho você não vai para lugar nenhum, é o que a gente está falando desde o começo aqui. Então você tem que aprender como agregar, como interagir e como reagir a diferentes situações. Porque vai acontecer. Dentro do esporte acontecem situações que são exemplos do que acontece na vida. Às vezes a gente passa por algumas situações ali que na hora eu vejo que eles param e aí eles têm que resolver o problema. E essa resolução de problema é uma coisa que hoje, às vezes, nós como adultos falhamos com as crianças. Porque às vezes a gente resolve para eles. E eles têm que resolver, eles têm que ter autonomia. O esporte traz muita autonomia. E tudo isso é coisa que mais para frente, na vida, no ambiente de trabalho, na vida com a família, tudo isso vai agregar. A criança que tira o coletinho depois do treino e estende o colete no chão, bonitinho, um em cima do outro, ele vai chegar na casa dele, ele vai tirar a chuteira dele, ele vai deixar no cantinho certo, ele vai tirar a roupa dele, ele vai colocar para lavar bonitinho. Então ele vai começando a entender que o que ele está vivendo ali, ele tem que levar para casa dele. E às vezes é engraçado, porque às vezes eu cobro alguma coisa de disciplina deles e eles levam para casa. Eles cobram do pai. Porque, por exemplo, chegou atrasado, vai ter que dar uma volta. Pô, mas foi meu pai que chegou atrasado. Aí o que eles vão fazer? Pai, a gente tem que ser mais responsável com o horário. Vamos ter que sair um pouco mais cedo. E eles cobram, muitas vezes o pai vem, poxa, Aline, tô meio madura do meu filho. Tá ótimo, muito bom, tá aprendendo a ter responsabilidade. Quando ele estiver no mercado de trabalho lá na frente, ele vai ter horário para chegar, ele vai ter responsabilidade com as ações que ele tem ali, ele vai ser organizado, ele vai saber trabalhar coletivamente, vai ajudar ele em muitas coisas. Então, se aprende no esporte, facilmente é transportado para a sua vida. Não tenho dúvida disso. É muito fácil de você levar o que está acontecendo ali dentro do campo, dentro do treinamento, para a sua vida. E eu acho que esse é o objetivo do professor de educação física, principalmente. É agregar valores através de uma coisa que as crianças gostam muito de fazer, para que lá na frente elas sejam autônomas, responsáveis, tenham empatia, consigam enxergar o outro de uma forma única e respeitosa. Aline, eu quero colocar em pauta aqui uma questão que é muito Aline Silvério, que é essa questão da educação física, o trabalho na periferia e o resgate dos sonhos. Como é que a tua ferramenta, que é a educação física, consegue realizar esse trabalho? Hoje a gente tem um projeto, né? Eu falo a gente porque é um projeto feito por muitas mãos, o Bosque dos Sonhos. E quando a gente escolheu esse nome, eu estava dando treino numa escola lá do Parque do Lago, e dando treino lá eu ia observando muito o comportamento das crianças. Era uma galera de periferia, eu comecei quando tinha o Zumbi, aquela ocupação, a galera saiu de lá, foi pro Bosque das Árvores e eu fui junto. E eu moro no Santa Rita, ficou em casa, né? No meu quintal. E ali era uma coisa que eu observava muito. Às vezes as dificuldades da vida, o que eles vivem diariamente, tudo que eles passam, isso mata o sonho deles. Eles se conformam, muitas vezes se conformam com pouco ali e não tem outra perspectiva. Meu pai é assim, minha mãe é assim, eu vou ser assim. E assim, sem perspectiva a gente não é nada. E aí entra a importância de resgatar o sonho. Porque essa criança, ela tem que sonhar. Independente de sonhar em ser jogadora, sonhar em ser barbeiro, sonhar em trabalhar numa empresa grande, independente do sonho, mas ela tem que sonhar. Porque o sonho é um impulso, é o primeiro impulso para que essa criança tenha uma perspectiva de vida lá na frente. Uma pessoa que não sonha, ela vai ser depressiva, ela vai ter dificuldade de manter o foco nas coisas, ela não vai se importar tanto com a escola, por exemplo, porque para quê? Não precisa, meu sonho, não vou para lugar nenhum mesmo, vou ter a mesma vida que todo mundo aqui, eu não vou precisar. E quando a gente vai mostrando que existem caminhos, que existem possibilidades, a gente vai fazendo esse sonho reavivar. E o esporte, ele é um caminho para isso, porque o esporte faz a gente sonhar. Todo mundo olha lá, eu quero ser o Neymar, eu quero ser a Marta, eu quero ser a Daiane dos Santos, eu quero ser a Rebeca. Tem um monte de exemplo de gente que saiu de periferia, que saiu de situação ruim e chegou, e tá lá. São todos que vão chegar? Não são. Durante esse trajeto, a gente sabe, eu tenho consciência plena disso, que muitos vão ficar pelo caminho, porém, os sonhos, eles podem ser alterados o tempo todo. Eu posso estar sonhando hoje em ser jogador de futebol, amanhã sonhar em ser um professor de educação física. Eu tenho hoje 3 alunos fazendo educação física, o que para mim é um baita orgulho.
O sonho do futebol não deu certo, eles acharam outro caminho. Estão estudando para poder tentar fazer outras crianças sonharem também. E o esporte é essa ferramenta, porque o esporte ele traz assim, é até uma ilusão, sabe? É que você olhar para Disney, para muitas crianças o esporte é você olhar para Disney e falar, caraca, que legal, olha o que o cara conseguiu, olha o que ele conquistou. Então ele é essa ferramenta de entrada para daí sim você conseguir trabalhar outras coisas. E aí é importante, por isso que é importante ir além do esporte, porque aí é importante você apresentar outras possibilidades. Porque aí vai lá um professor conversar com eles. Caraca, eu posso ser professor. Aí vai um jornalista lá conversar com eles. Você já passou por isso indo nas escolas. Nossa, ser jornalista pode ser muito legal. Aí eu levo eles para uma competição numa empresa aí, campo de empresa. Caraca, imagina um dia eu trabalhar aqui. E aí que você vai despertando, ponto a ponto, vai chegando, poxa, ou por exemplo, às vezes eu levo eles para almoçar em casa, que eles são doidos para almoçar na minha casa, que é comer tudo lá, o prato preferido é estrogonofe de frango. Aí vai lá, chega, às vezes tem coisa em casa que eu tenho noção da minha condição e eu sei que é coisa que eles não têm. Não sou rica, nada disso, mas eu tenho uma condição confortável em casa. Meus pais recebem eles super bem, aí eles veem esse negócio de família, meu pai com a minha mãe ajudando, não sei o quê, e faz um almoço, e aí já chegou criança que já falou já, poxa, Aline, um dia eu vou querer morar numa casa igual essa. Amém, cara, aí é o caminho, tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que focar, o que você quer de sua vida? Ah, eu quero estudar ou eu quero trabalhar, então vambora. Qual que é a sua? Teve aluno meu que foi para lá de fazer curso de barbeiro, era o sonho do moleque, fez o curso, tá cortando cabelo, tá fazendo as coisas. Então, é uma porta de entrada para sonhar. O esporte é uma porta de entrada importante para desenvolver sonhos. E aí vai também de quem está conduzindo saber mostrar que existem diferentes caminhos, que não vai ser só o esporte, mas tem muito lugar que dá para desbravar. E o esporte, ele é amplo, né? Dá para trabalhar no jornalismo esportivo, dá para educação física, dá para você dar aula de futebol, dá para você trabalhar em academia, dá para fazer um monte de coisa. Então é despertar, o esporte ele é importante para despertar esse sonho. Bom, nós estamos conversando aqui com a Aline Silvério, que é professora de Educação Física, sobre esta relação entre a atividade da Educação Física e a socialização. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, um minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Na Dome, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Dome desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. A MB Engenharia e Meio Ambiente está contratando para Limeira e região os seguintes profissionais: ajudante de jardinagem, operador de roçadeira, tratorista. As vagas estão abertas para os profissionais em geral e também são afirmativas para PCD. Os interessados deverão enviar currículo para daniele.rh@mbengenharia.com ou no WhatsApp 19 99597 1459. MB Engenharia e Meio Ambiente. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a educação física e a socialização. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a professora Aline Silvério.
Aline, eu queria, você até citou no primeiro bloco, mas eu queria um certo aprofundamento agora nessa relação da educação física e a construção dessa noção de convivência, né? Eu acho que isso é muito fundamental e às vezes eu tenho um pouco a sensação que nós, enquanto seres humanos adultos, estamos perdendo. Sim, nós estamos acabando com tudo, vou falar a verdade, porque a criançada vem purinha e a gente acaba estragando até eles. Mas vou te contar uma outra história para exemplificar isso, que ali a gente tem bastante história. Esses dias uma mãe chegou e ela estava toda preocupada, ela falou assim, eu trouxe minha filha para treinar, mas a minha filha tem algumas dificuldades, algumas limitações, e eu fico preocupada das outras meninas pegarem no pé dela. E ela não se sente confortável aqui treinando. E a mãe conversando comigo, eu já conhecia a criança. Eu falei, vai, cata a bola ali e vai. A criança já foi indo embora para dentro do campo. Aí a mãe toda preocupada, eu falei, fica tranquila. Aqui não tem isso. A gente conduz aqui de uma outra forma. Pode ficar tranquila, pode ficar lá fora, fique em paz, vai dar tudo certo. Ela vai ser acolhida. A menina entrou e daqui a pouco estava correndo, bagunçando, não sei o quê. E aí eu percebi que elas estavam numa rodinha e as meninas não estavam entendendo direito o que ela estava falando, porque ela tem um pouco de dificuldade na fala. Aí eu cheguei mais perto, as meninas olharam para mim com aquele olhar tipo, o que está acontecendo pra gente entender? Aí eu falei, o nome dela é Carol vai ficar aqui com a gente. Carol, é 100%, hein? Bora cuidar da Carol, tá bom? Tranquilo. Acabou. A menina treinou o treino inteiro, as meninas pegaram na mão dela, ajudaram, tinha alguns exercícios que ela tinha um pouquinho mais de dificuldade motora para fazer, as meninas com a maior calma do mundo, é assim, ergue a perninha, uma de cada vez, faz assim. E as maiores ajudando as menores, porque assim, tem dia que eu tenho 40 meninas no treino, eu não consigo dar conta de ficar corrigindo uma por uma. Então, as mais velhas, que têm 13, 14 anos, elas já têm essa percepção de que ela tem que ajudar a outra para a outra poder chegar no mesmo nível. Então, elas vão lá, pequena, é assim que faz, chuta com o pé assim, ergue o pé aqui, faz aqui. Então, elas já vão tendo essa autonomia de corrigir e aí você já vai formando, assim, você tem várias situações diferentes, várias meninas diferentes, com diversas vivências, e uma vai aprendendo a aceitar a outra da forma que ela é. Sem criticar, sem pegar no pé. Porque isso aí eu falo pra elas, cara, isso não é legal. Se eu escutar alguém falando, você é ruim, você não sabe, eu vou ficar muito brava. Porque o correto é, você não sabe, eu vou te ensinar. E não você não sabe, sai daqui que você não serve pro grupo. É o contrário. Você não sabe, você vem aqui que eu vou te acolher e te mostrar como faz para que você se sinta acolhida. Alguém aqui gosta de se sentir excluída? Não. Então pronto. Então a gente não vai excluir ninguém. Aline, eu vejo que na sua fala a questão da convivência, ela faz com que exista um desenvolvimento emocional e da maturidade do sujeito que está inserido nesse grupo. É sobre isso? É sobre isso, porque eles vão amadurecendo. Essa convivência através do esporte, ela traz muito desafio. É muita frustração, porque tem hora que, ainda mais no coletivo, é o erro do outro que te faz perder. E aí você vai apontar o dedo pro outro, vai falar que ele não presta, que ele não serve para aquilo, você vai reduzir o sonho do outro, você vai cortar o sonho dele? Ou você vai de alguma forma apoiar e tentar fazer com que a pessoa se sinta acolhida, para que ela continue se sentindo parte do grupo, porque o erro acontece o tempo todo. O tempo todo vai acontecer erro. A melhor do jogo vai errar. E aí você vai apontar o dedo ou você vai acolher? Qual que é a decisão que você vai tomar? E isso é uma decisão, é uma escolha. Que você vai fazer a escolha certa se você tiver maturidade. Se você ainda não tiver, se você ainda não souber lidar com a frustração, você vai fazer a escolha errada. E às vezes tudo bem, você vai fazer a escolha errada no momento, você vai ficar bravo, vai falar, mas e depois? A hora que você refletir sobre isso? Você vai ter a humildade de pedir perdão? De falar que talvez eu não deveria ter falado desse jeito, talvez eu tenha me excedido, desculpa? Ou você vai continuar como se nada tivesse acontecido? Tudo isso vai ser marcador de maturidade. Da forma como você está aprendendo a se relacionar com o outro. E eu sempre espero o melhor, mas eu sei que às vezes não vai acontecer. Eu sei que às vezes elas vão estar tão frustradas que elas não vão conseguir lidar com aquilo. Os meninos não vão conseguir lidar. E aí vem a conversa do pós. Sentou, acalmou, tá todo mundo tranquilo agora? A gente pode conversar? E aí, o que você acha? Você acha que foi legal a atitude? E aí é pôr a reflexão, só que assim também, eu não vou falar, vai e faz. É fazer refletir,
para que ele tome atitude sozinho de ir lá e fazer. Porque é isso que vai ser um marcador de maturidade. Porque se ele ainda não consegue lidar com isso, ele está precisando um pouco mais de instrução, de carinho, de cuidado para que ele consiga. E aí entra também personalidade. Tem uns que têm a personalidade mais forte, que bota o terror, grita, mas aí depois se sente mal pra caramba. Ai, porque eu fiz isso, desculpa meu erro, perdão. Tá tudo certo. Só que é uma coisa que eles vão criando com as frustrações do esporte. E tem frustração constantemente. A frustração é com você mesmo, de às vezes não conseguir fazer alguma coisa, e com o outro também, porque você fala, pô, não é possível que não sabe fazer aquilo. Mas é possível. No começo você sabia? No começo eu não sabia também, então pronto. Você conseguiu desenvolver? Talvez ele consiga também. Calma. Tudo é uma questão de tempo, é né? uma questão de tempo. E o tempo é uma coisa que hoje a gente não sabe respeitar, porque a gente tem um celular na palma da mão, e tudo que a gente quer a gente tem na hora. E a hora que a gente precisa de tempo para absorver sentimento, de tempo para refletir, a gente não consegue pensar sobre isso. Porque a tecnologia meio que limitou a gente nisso. A gente, como adulto, é super ansioso. A gente quer que a criança tome atitude que não é da idade dela. Tá tudo bem. Eu tenho uma menina de 7 anos lá que treina. Só tem ela de 7 anos, tem nem dente. Caiu tudo os dentes. Ela fica lá, ela corre onde ela quer. Ela bota o treininho dela lá, eu ponho uns coninhos. Ela fica fazendo sozinha. Porque às vezes ela não quer treinar com as outras, ela quer fazer o dela. Tá tudo bem. A hora que vai jogar, é todo mundo correndo para um lado e ela tá correndo pro outro, brincando de pega-pega. Mas eu vou brigar com ela agora, com 7 anos? Deixa ela gostar do esporte. Deixa ela sentir prazer de estar lá. Aí daqui a pouco, devagar, eu vou corrigindo uma coisinha. Ó, hoje você faz isso aqui. Ela vai e faz. Mas depois você pode ficar brincando. Ah, beleza. Entendeu? Dá o tempo dela. Não dá pra gente querer apressar as coisas. Não dá pra querer... Sabe, eles precisam ter esse entendimento. Porque eles já nasceram com o celular na mão. A gente ainda é uma geração que ainda teve uma infância... sem tanta tecnologia. Sim. Eles não, eles nasceram com o celular na mão. A criança tá com 6 meses, tá ali assim, ó, passando vídeo no YouTube. E eles precisam entender o tempo do outro. Porque senão eles não vão evoluir como ser humano. Vai chegar lá na frente, eles vão ser pior que a gente, cara. Eles vão ser ansiosos, eles vão querer tudo. E não vai acontecer tudo sempre do jeito que eles querem, na hora que eles querem. A vida é assim, a gente sabe que é assim. A gente toma um tombo atrás do outro da vida, tem que recomeçar às vezes. E o esporte é isso também, às vezes deu tudo errado, tem que começar de novo. Começa o jogo de novo. Tá zerado, vamos zerar o placar, vamos começar, não tem problema. Às vezes eu quero desistir. Não vai desistir, cara. Por que você vai desistir? Você tem tanto a conquistar ainda. Não deu tempo para você ter essa decisão de desistir ainda. Então calma. E é um negócio que essa convivência, eles vão entendendo essas coisas que são importantes. O esporte traz isso, porque o esporte tem coisas que não tem como se apressar, não tem o que você fazer. Você vai ter que esperar. Aline, eu quero aproveitar a sua presença aqui e falar um pouquinho sobre uma questão que parece que é óbvia, né? Que é o desenvolvimento do corpo humano. Agora quero focar um pouco nas questões de ordem física, né? na questão física. Como é que a educação física contribui efetivamente? Contribui muito, né? Porque a gente consegue... hoje tem uma cultura de tirar até a educação física de algumas grades escolares, ou jogar num horário que não é obrigatório ir. Mas você está segurando a caneta aí, você tem uma coordenação motora fina que você está precisando dela. Lá atrás, quando você era criança, brincando, você desenvolveu isso. O simples fato de eu sair daqui andando... eu estou praticando, meu corpo está entrando em contato fisicamente, eu preciso aprender o básico. Eu tenho que saber como que eu ando, certo? Eu tenho que saber correr. É coisa que você precisa para a vida. Eu tenho que saber como eu levanto uma coisa e coloco em outra. Tudo isso faz parte da educação física. Então, motoramente, fisicamente, isso é algo que vai te ajudar desde pequeno. E se você tem um hábito de vida saudável desde pequeno, se você pratica esporte, a chance de você ser um adulto saudável vai ser muito maior. Porque é muito mais difícil quem nunca fez nada, quem nunca praticou uma atividade física, nem na escola, chegar com 30 anos, você está com diabetes, pressão alta, sobrepeso, e agora você precisa começar a fazer uma atividade física, porque senão você vai morrer. Nunca gostei de fazer nada, nunca fiz nada. Qual vai ser o prazer que eu vou ter de começar a fazer? Vai ser um caminho muito mais difícil. Então a educação física, ela é uma semente para o futuro. Para um futuro mais saudável, não é só ali para matar tempo na escola. A criança ela tem que conhecer o corpo dela.
Ela tem que saber quais são os limites do corpo dela. Ela tem que saber o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu consigo, tem que ter o entendimento do corpo dela. E a educação física deveria trabalhar tudo isso. Até questões de ordem sexual, assim, de, ó, até pequenininho, ninguém pode pôr a mão em você. Porque ela tem que entender, que às vezes a criança demora para entender onde é o cotovelo, onde é o joelho, onde é o quadril. É coisa básica, e isso é educação motora. Faz parte da educação física, é um âmbito da educação física. E aí, pô, por que funciona assim meu corpo? Por que às vezes eu penso uma coisa e não consigo fazer? Por que às vezes eu tenho dor no músculo? Ele tem que entender os motivos, os porquês. E isso vai tornar ela uma criança que tem mais consciência corporal, ela vai conseguir fazer mais coisas. Ah, mas eu sou escritora, eu preciso ter consciência corporal? Precisa. Claro. Como é que você vai digitar? Como é que você vai escrever? Ah, mas eu trabalho numa empresa, eu preciso ter consciência. Com certeza, você trabalha o quê? Você levanta peso? Você vai ter força para fazer isso? Qual vai ser a melhor forma para você erguer uma caixa para você não se machucar? Não se estrupiar inteiro, ficar com as costas toda moída? Qual vai ser o comportamento? Como é que eu vou andar? Como é que... Tudo isso faz parte, é conhecimento motor. A criança ela tem que ter consciência do corpo dela e aí ela vai ter prazer em fazer atividade. Alguns não são da parte física, mas às vezes vai ter alguma coisa ali, uma outra que ele vai curtir, que ele vai falar, pô, isso é legal. Xadrez não é esporte? É a mente, você está trabalhando também. Porque às vezes a educação fica muito focada só no corpo, mas não é. É corpo e é mente também, faz parte. Pô, a gente tem um professor de educação física ali em Santa Bárbara que o cara é expert em xadrez, dá aula de xadrez. Ele dá uma aula de condicionamento físico e vai dar aula de xadrez. E não é esporte? É, pra caramba. Olha o tanto que a pessoa tem que se exercitar mentalmente para poder jogar. Quanto ela tem que evoluir mentalmente para poder jogar. Então uma coisa está ligada à outra. São várias percepções, são percepções humanas, percepções físicas, percepções psíquicas, e a criança ela tem que ter essas percepções. Aline, bom, você conhece o programa e eu sempre reservo um conceito, uma fala de um especialista no assunto pautado aqui. Para você eu reservei uma fala de Martin Buber. Eu vou abrir aspas para o Martin Buber, depois eu vou pedir então o teu comentário. Ele vai dizer o seguinte, abrindo aspas para ele, para o Martin Buber. Não existe eu sem o outro, é na relação que nos tornamos humanos, fecha aspas. Comenta essa fala, Aline. Eu acho que isso resume tudo que a gente já conversou hoje, porque é isso, não existe eu sem o outro, a gente é o tempo todo afetado pelas decisões dos outros e pelos comportamentos, a gente é reativo, a gente reage e a gente precisa do outro para a gente se encontrar também. Uma outra coisa que, às vezes, assim, eu vejo, isso, a semana passada uma mãe veio falar, minha filha está com dificuldade na escola, está sofrendo bullying e tal, estou preocupada com ela. E aí eu sentei do lado dela, já tinha informação da mãe, mas não tinha conversado com a menina ainda. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ela começou a me contar que o pessoal estava pressionando ela, e porque ela pratica esporte, a galera tira sarro e pega no pé dela, porque na sala dela só tem ela. Eu falei, como que você se sente aqui? Aqui eu me sinto incluída. Aqui eu sei que eu sou parte de alguma coisa. Então, às vezes, o outro pode te levar para cima e pode te derrubar. Sim. E aí, dentro das relações que você vai criando, você vai encontrando suporte, você vai encontrando pessoas que vão brigar por você, que vão te defender ou não, que vão também te criticar, e você vai ter que aprender a conviver com isso. Então, eu acho que a frase resume tudo que a gente conversou. A gente necessita do outro. Tanto para evoluir com você mesmo, quanto para evoluir nas relações interpessoais, porque vão existir coisas e humanamente a gente vai cometer erros, a gente vai ter acertos e a gente precisa do outro para a gente aprender a lidar com isso, para a gente amadurecer, para a gente ser melhor como pessoa. Eu só vou ser melhor tendo relações interpessoais com os outros, porque senão, quanto mais gente eu conhecer, quanto mais gente eu conversar, que eu puder trocar, eu tenho certeza que você faz o programa aqui, você conversa com pessoas, pô, quem sou eu perto das pessoas que eu já vi aqui, cara? E assim... É bom, não é? Sim. Aprende todo dia. É aí que a gente tem a troca real. É essa troca que a gente precisa para eu entender a sua forma de pensar e, poxa, aí tá legal, cara. Talvez eu poderia pensar assim. Ou não concordei, tá tudo certo também. Não vou nessa linha. Mas isso faz a gente evoluir diariamente. Sem o outro a gente não é nada, a gente não é ninguém, a gente não é a gente mesmo. Nós precisamos do outro para crescer como indivíduo, porque senão a gente não consegue, a gente fica estagnado. E ficar estagnado nunca é uma boa, é sempre horrível.
Eu me incomodo com isso, sabe? Se estagnar é uma coisa que me incomoda muito. Pô, tem que continuar, tem que ir pra frente. E o outro é quem vai te dar o suporte para isso. Aline Silvério, minha amiga, muito agradecido pela sua presença aqui. Foi uma aula sobre o assunto. Quero aproveitar então e pedir para que você faça suas considerações finais e, mais uma vez, minha gratidão eterna. Obrigado. Viu? Eu só tenho a agradecer pelo espaço, agradecer por poder falar também de uma coisa que eu amo, que é a educação física, que é o esporte, que é uma coisa que deu tudo o que eu tenho hoje, eu devo ao esporte, isso desde criança. E assim, fui estimulada em casa a brincar, brinquei muito na rua, brinquei muito na escola, joguei bola com os meninos, corri, pulei muro. E tudo isso foi construindo quem eu sou, e eu acho que as crianças têm que viver isso. Tirem seus filhos das telas, deixem eles brincarem, deixem eles sentirem, deixem eles entenderem o corpo deles enquanto indivíduo, também enquanto relação interpessoal, para que essas crianças possam evoluir, porque é isso que a gente vai conseguir mudar. Que se a gente deixar muito na tela, eles vão regredir, sabe? E não é isso que a gente quer. Então, eu dou esse recado para quem está nos assistindo, sei que sua audiência é grande. Estimulem seus filhos a praticar esporte, a ter uma vida saudável desde cedo, para que lá na frente eles possam colher bons frutos, possam ter valores positivos. E pais também tenham paciência, porque às vezes os pais tentam acelerar alguns processos. Calma, vamos deixar as crianças ser felizes, as crianças se sentirem bem com o corpo delas, com elas mesmas e com os outros também. Acho que é isso. E mandar um abraço para toda a galera do Projeto Bosque dos Sonhos lá, meus alunos e alunas, o pessoal da Secretaria de Esporte também, que faz um trabalho legal nessa parte de esportes. E dizer que, cara, eu fico muito feliz de poder falar disso com um cara que eu respeito, num programa que eu também respeito e que eu tenho certeza que vai chegar para muita gente aí. Muito obrigado, viu, Junk? Aline Silvério, obrigado, viu? Saúde e paz, querida. Amém, eu que agradeço. Muito bem, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a educação física e a socialização. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, a professora Aline Silvério. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.